Maganosas e maganosas do meu coração, beleza? Amores, hoje eu vim falar sobre um assunto muito bacana e o título já diz tudo, né? Não ouça, escute. Hoje eu vou falar sobre a diferença de ouvir e escutar. Apesar de serem parecidas, né? São até sinônimos, mas assim, tem um significado diferente. O que é ouvir? Ouvir é você perceber o som, é você captar um som através do sentido da audição. E o que é escutar? Escutar é você entender aquilo que está sendo dito, né? Aquilo que foi captado por sua audição, compreender e também analisar, processar aquela informação que está sendo passada. Muitas vezes a gente pensa que é a mesma coisa, né? Mas não é. Tem uma grande diferença, na verdade. Existe uma situação onde realmente é muito difícil escutarmos o que está sendo dito. Por exemplo, numa briga. O casamento é uma escola, né? E como todo casamento, existem brigas. E eu pude aprender muitas coisas durante as brigas que eu tive no casamento. E existe uma grande diferença em como brigávamos antes e como brigamos agora. De vez em quando, não é uma constante e não deve ser uma constante no casamento, mas claro que acontece. Então, antigamente era muito difícil porque um começava assim: você fez isso, que não sei o que, você é aquilo, poxa, como é que você pode fazer isso? Enquanto isso, o outro dizia o seguinte: quem é você pra falar de mim? Você fez aquilo outro, você não pode falar de mim porque você também erra. Isso é muito comum no casamento, né, gente? É muito comum. E eu comecei a perceber isso, né, ao longo dos anos. E eu mudei a minha atitude, assim, né? Primeiro, quando um está falando, é muito difícil o outro parar para realmente ouvir né? E escutar, tanto captar o som quanto tentar entender e compreender a informação. E eu comecei a fazer isso. Eu comecei a organizar essa briga, se é que se pode dizer assim. Então eu comecei por mim mesmo. O que eu fiz? Eu aprendi a escutar apenas, sem falar nada. Isso é muito difícil. Você ouvir o que o outro tem para dizer. E geralmente, quando estamos numa briga, são coisas absurdas, né? Então, assim, por isso que muitas vezes vira aquele pega pra capar, né? Um fala, outro não aceita Então acaba ficando aquela bagunça, né? E eu aprendi a deixar ele falar. Então isso é um exercício muito grande, não só com o cônjuge, mas com qualquer pessoa, né? Eu falo cônjuge porque, poxa, a gente que mora junto, família, assim, é que tem mais atritos, né? Então é natural. Eu aprendi a deixá-lo falar. Então, até o fim, tá, gente? Sem interromper. Isso é muito importante, muito importante. Você ouvir o outro, apesar da sua vontade de estar querendo também falar e rebater aquilo que está sendo dito. Você simplesmente escutar. E escutar com o coração aberto. Realmente analisando, processar a informação, analisar e tentar compreender, olhar para você mesmo, ver se aquilo tem algum fundamento, se aquilo é verdade, tentar se colocar no lugar do outro, da outra pessoa. E cara, assim, é difícil, mas assim, graças a Deus, tem um bom tempo já, alguns anos que eu tenho conseguido fazer isso. Mas isso é preciso muita ajuda de Deus para você ouvir o outro sem falar nada. E a partir do momento que o outro se abre e se expõe, você pergunta para o outro se ele terminou de falar
E aí é sua vez de falar aquilo, né? De falar o que você pensa para aquela pessoa. E da mesma forma, se a pessoa tentar falar alguma coisa, você fala, olha, agora sou eu que vou falar, deixa eu falar até o final. E aí a pessoa, você fala até o final, fala do que você não concordou e expõe aquilo que realmente você concordou com aquela pessoa. Isso também é um ato da gente olhar para dentro da gente mesmo, porque o que acontece? Quando uma pessoa vem falar mal, né, vem discutir com a gente, apontar um erro nosso, é natural a gente querer apontar de volta um erro pior do outro. E nisso, ele já aponta um outro e você aponta um outro e aquilo dali vira uma discussão e fica uma coisa horrível. Agora, as brigas, né, os desentendimentos, a gente precisa usar para o nosso crescimento. Então, a gente precisa pedir a Deus a humildade de olhar para dentro de nós e ver se realmente aquilo dali que o outro está falando faz sentido. Então, eu não estou falando para você escutar todas as pessoas, não estou dizendo isso, porque tem pessoas que realmente falam coisas apenas para te magoar, para te deixar para baixo. Eu estou falando isso a respeito das pessoas que realmente te amam e que você precisa, assim, dar ouvidos a elas para aperfeiçoar a sua personalidade, seu caráter. Então, isso tudo é muito importante para a gente se desenvolver como pessoa, para a gente poder evoluir, crescer como ser humano, né? Então, assim, eu aprendi isso tem sido muito bom, tá? Não tem sido fácil, é um exercício. Faça aí na sua casa e você vai ver como é complicado. Mas isso daí é algo que realmente nos desenvolve. A gente muitas vezes quer, quando o outro fala de um defeito nosso, de um erro nosso, a gente quer jogar pro outro. Isso daí é uma forma da gente também jogar a culpa para cima do outro, é uma forma da gente não mudar o que está de errado em nós. A gente precisa se desenvolver como ser humano, como pessoa, como cristãos e melhorar sempre. Só que isso não acontece se a gente sempre joga a culpa na outra pessoa. A gente precisa assumir essa responsabilidade, mudar o que está de errado. Quando a gente aceita aquilo que o outro fala com a gente, é mais fácil do outro também se calar e aceitar e refletir sobre isso. Então esse é um convite para a gente melhorar como ser humano. Eu estou dizendo assim de uma atitude que eu tive, assim, que realmente melhorou a minha vida, fez eu me desenvolver como pessoa, como ser humano. E eu espero que isso também te ajude. Eu sei que não é fácil, vai ser difícil pra caramba, é um exercício que é difícil de fazer. É um convite legal, porque nós sempre queremos que o outro se desenvolva, mas a gente não, a gente acha que tá tudo bem com a gente, né? E nem sempre é assim. Às vezes nós é que estamos errados. Às vezes são as nossas atitudes que estão erradas e não as do outro. E se aquilo dali, aquela crítica, aquelas palavras vêm para nos fazer melhorar, por que não melhorar? Por que nos fere tanto escutar algo que existe de errado em nós? Quem vai ganhar de verdade com isso é a gente mesmo, sabe? É doloroso no começo, é um exercício bem difícil de se fazer, mas experimente. Eu te convido a experimentar. E depois você me conta aqui nos comentários que eu vou amar saber, tá bom? Então é isso que eu tinha pra falar. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau.